As decisões informadas começam aqui. Apoie o jornalismo independente e garanta acesso aos artigos de opinião exclusiva. A verdade não tem preço, mas as notícias que dão forma aos seus hábitos de leitura, sim. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. É um convite irrecusável. A exposição Quem És Tu? Um teatro nacional a olhar para o país, com a investigação e curadoria de Tiago Bartolomeu Costa, é composta por centenas de elementos diversos, incluindo fotografias, maquetes, adereços, trajes, documentos e desenhos que nos falam da identidade do Teatro Nacional Dona Maria II, da sua ligação à nossa história, das peças e protagonistas, revelando mesmo os não representados ou os não nomeados. Mas também nos interpela, como espectadores e como cidadãos. Depois de mais de um ano de viagem pelo país, no âmbito do projeto Odisseia Nacional, a mostra chega finalmente à capital, onde vai estar até ao fim do ano no Museu Nacional do Teatro e da Dança, ao Paço de Lumiar. Um trabalho insano de Tiago Bartolomeu Costa, meu convidado, absolutamente a não perder. Olá, Tiago, e bem-ajas. Estás muito orgulhoso. Porque, de facto, diz, alguém reconheceu finalmente. É sempre muito surpreendente ouvir alguém falar de um projeto que, na verdade, foi meu durante muito tempo, mas que foi pensado a montar tudo. Sim, e que na verdade foi pensado para ser partilhado. Portanto, quando alguém o descreve da maneira como acabou de ser descrito, eu estou a ouvir qualquer coisa que para mim era evidente e parecia natural, mas de repente precisava de feedback. Sobretudo, o que é muito comovente é perceber que passou essa ideia de partilha, e por isso agradeço-te muito essa caramba, eu vou acabar esta conversa, Tiago, mesmo no fim, a dizer, é uma questão de justiça ir ver e apreciar o trabalho deste homem, até porque tem muitas leituras. Eu percorri aquilo para trás e para a frente e fiz várias leituras e de cada vez vi e encontrava coisas novas e coisas cada vez mais interessantes, o que é extraordinário. Tive a sorte de ter uma visita guiada por ti e, portanto, a pessoa vai vendo e tomando atenção a pormenores que logo se destacam de todos. E há muitos. Isso é que é muito curioso, que é muito grande esta exposição, muito cheia. O espaço em si nem é muito grande, mas tudo o que ela contém é muita coisa e, portanto, é uma questão de justiça valorizar o teu trabalho, porque, de facto, há aqui muito trabalho e muito bom e aprendemos muito e somos muito interpelados e foi isso que eu gostei muito desta reunião de coisas, de peças que tu fizeste, porque mexe muito connosco e com os nossos preconceitos e com a nossa maneira de ver a sociedade e a nossa maneira de ver a história e de ver a mulher e de ver as outras raças e de ver as peças, os trabalhos quando não são reconhecidos, ainda há dificuldade, temos tanto a avançar ainda em tantas pontas que tu levantas ali. Sim, e sobretudo perceber que há uma prática continuada desses erros ou desses equívocos ou do perpetuar de uma narrativa que é sempre oficial e que, por ser oficial, tem alguma dificuldade em ser abrangente. Houve um trabalho, quando o convite me foi feito, o convite pelo Pedro Peninho, o diretor artístico, exatamente, e que me propôs logo desde o início que a exposição deveria acompanhar aquilo que era o projeto Odisseia Nacional, que ia isto é porque o teatro está em obras desde 22, exatamente, em princípio abre para o ano, talvez exatamente, 25, e portanto a intenção era acompanhar a presença atual, a construção de presente do Teatro Nacional no território, mas acompanhá-lo com uma reflexão sobre o que é esta ideia de um teatro que, tendo nacional no seu nome, parece que chega pela primeira vez a determinados territórios. Exatamente, e foi às ilhas, foi a todo lado. Exatamente, e como é que nós podemos olhar para essa história? Houve fazer esta construção implicou fazer um conjunto de escolhas prévias e para mim era importante perceber de que maneira é que o país acreditou estar a ser representado por este teatro. Pois, porque é isto o Teatro Nacional, não é? Todos os teatros não são nacionais. Exatamente. Todos os teatros são nacionais, como todos os museus são nacionais. Só que esta é a norma, como tu dizes, o normal, é tão engraçado isso. Exatamente. E, portanto, uma das primeiras escolhas que eu fiz, até para poder orientar o trabalho, foi: eu vou focar-me nos autores portugueses que aqui foram apresentados. O que desde logo coloca um problema. Nós tendemos a acreditar na ideia de que não há dramaturgia portuguesa, ou não há suficiente, ou não há de qualidade. A verdade é que, quando nós olhamos para o conjunto de peças originais apresentadas no Teatro Nacional
antes e depois da Revolução. Encontramos um conjunto de autores que não sobreviveram ao tempo, é assim, é normal, e muitos outros que, tendo sobrevivido ao tempo, na verdade estavam a responder ao seu presente. Como é que nós podemos, então, ir muito para lá dos textos clássicos que, no caso do teatro português, parecem começar e terminar no Frei Luís de Sousa, daí a exposição chamar-se Quem És Tu, esta interpelação ser não apenas da peça, mas também ao espectador, a partir desta ideia que na verdade está presente na introdução que fizeste, não nos esquecermos que quando somos espectadores somos também cidadãos. Exatamente. E portanto como é que podemos prolongar a experiência ativa de sermos espectadores no nosso cotidiano. Quando eu fiz este levantamento de peças, percebi de repente que o país que o Teatro Nacional achou que estava a representar era um país no qual esse mesmo país não se reconhecia. As peças eram, enfim, havia um termo para isso na primeira metade do século XX, as peças regionalistas, e portanto isso, que correspondiam a lógicas de organização estética que acompanhavam aquilo que foi a ideologia do Estado fascista, do Estado Novo, e que na verdade foi necessário quebrar a seguir à Revolução, também porque um conjunto de vanguardas estéticas foram em Portugal proibidas e, portanto, nós somos, de certa maneira, herdeiros de um atraso que é um atraso que tem, apesar de tudo, vantagens, porque nos permite perceber o que funciona e o que não funciona. Portanto, de repente, tu falas aqui de imensas, o Lodo, por exemplo, há uma série delas que, felizmente, há luar, houve imensas que só depois por exemplo, o Lodo é uma peça estreada em 1923 no Teatro Politeama pela Companhia Rei Colasso Robles Monteiro, ainda antes de a companhia assumir os concessionários, exatamente. Dos 48 anos, 45 foram concessionários do Teatro Nacional. Exatamente. Ninguém queria apresentar essa peça. A Companhia Rei Colasso Robles Monteiro tem um papel fundamental na afirmação dos novos autores. Vai tê-lo na década de 20, virá a ter depois, mais tarde, na década de 50, na década de 60. E essa peça, O Lodo, foi apresentada em 23, mas foi proibida em 59 e depois voltou a ser feita já na temporada 78-79. Essa peça hoje não existe naquilo que é o nosso discurso sobre a dramaturgia portuguesa, de um autor como Alfredo Cortês, que, como outros, tiveram um papel fundamental para fixar aquilo que era um país que estava a aprender a conhecer-se. Como é que nós podemos olhar para um mesmo texto quando nós dizemos que a missão do Teatro Nacional é preservar o cânone, construir um património referencial, um repertório? Como é que nós podemos olhar para os textos e perceber não que os textos são uma representação imaterial, passo o paradoxo, da realidade, mas que eles não são senão uma resposta dos autores ao presente que os rodeava. E se nós olharmos para uma peça tentando perceber não a sua dimensão abstrata, mas o modo como ela quis responder a cada momento para quem a estava a ver, talvez consigamos recuperar um conjunto de ideias que encontrarão linhas fortes que estruturam o nosso comportamento e o nosso pensamento e que sim poderão ter também no teatro um elemento definidor daquilo que é um imaginário coletivo. Interessou-me muito, sobretudo, desmontar a ideia de que nós sabemos o que é o Teatro Nacional, só porque Teatro Nacional se confunde com o edifício. Edifício esse que... Uma coisa é o edifício, outra coisa é a emissão. Exatamente. E muitas vezes havia essa confusão. Que esteve fechado entre 1964 e 74. Depois do grande incêndio de 64, exatamente. 14 anos está fechado agora. Exatamente, também em obras. Exatamente, e portanto, se o teatro está fechado, será que o Teatro Nacional existe? E o que é um teatro nacional que, como disse o António Sérgio, que é a frase com a qual abre a exposição... É incrível. Naquela carta ao Bernardino Machado, ao Presidente. Que é uma carta que o António Sérgio, um filósofo que estava exilado no Brasil e que escreve ao Bernardino Machado, o Presidente da República deposto com o golpe militar: quando a ditadura cair, não acha que está na altura de haver um verdadeiro teatro nacional?
que sirva de propaganda do política. Exatamente. Estamos em 1930, é impressionante. Estamos em 1930 e em 1988 o Miguel Rovisco escreve para que serve um teatro nacional se não for para contar as nossas histórias. E, no entanto, o Teatro Nacional, como todo o teatro em Portugal, precisou, a dada altura, de recuperar o tempo perdido, ir à procura dos autores estrangeiros, aqueles que tinham sido censurados, e, portanto, fazê-los. E, portanto, isto leva a que a ideia que nós temos de um edifício que é inamovível é insuficiente para definir o que é o teatro nacional. E, portanto, se é insuficiente, como é que nós podemos ser espectadores de um espetáculo que não vimos, por razões geográficas, por questões temporais, por N fatores? É incrível, porque isto é muito curioso esta exposição, porque não é sobre peças, e as pessoas desenganem-se, pensam, vou ver uma série de peças que por lá passaram. Não é isso. E depois com objetos, com adereços, com desenhos, com coisas, com cartas fantásticas, livros, consegues contar, e figurinos, e consegues contar um monte de histórias muito ancoradas em coisas efêmeras que são as peças e que nós não vimos, nunca veremos algumas. Mas ancoradas numa inclusive não representadas, muitas. É muito engraçado. Mas ancorado ou estruturado ou apostado numa outra coisa que eu não posso trazer, que é a curiosidade dos visitantes. Eu não queria que esta exposição ficasse dependente deste processo de investigação. E foi muito importante que a exposição passasse por 10 outros sítios antes, porque eu pude esta digressão. Foi uma exposição ambulante, como tu dizes. Ela começou em Águeda, depois Caldas da Rainha, Viseu, Ribeira Grande, Funchal, Évora, Sines, Faro, Amarante e Barcelos. E veio aqui morrer 6 meses, aqui na capital. Tinhas carta branca, completamente carta branca. Sim, completamente carta branca. Pedro Penin não te disse, o que é que tens que focar isto e isto e isto? O Pedro Penin pertence, como eu, a uma geração que aprendeu a questionar as instituições por dentro e sabe a importância que tem podermos olhar através delas para aquilo que nós defendemos para o conjunto, para os coletivos. E tu vinhas de um trabalho também não muito diferente no São Luís, com as 48 memórias, portanto... Sim. Tu estás habituado, de facto trabalhas na memória, trabalhas muito bem nas memórias e é uma coisa que eu sei que queres continuar a fazer, e aqui foste pegar em pontas, há muitas... Sim, mas permite-me só dizer uma coisa, só concluir esta ideia, que é, eu podia trazer ainda mais histórias e ainda mais objetos, mas eu não podia trazer a curiosidade das pessoas. A única coisa que eu quero que as pessoas tragam é essa curiosidade e que, sobretudo, não tenham medo de achar que não é para elas, porque a exposição não depende das ligações que eu possa fazer, que são sempre diferentes em cada uma das visitas guiadas. E nem sequer é cronológica, nem é sequencial. Depende de um desejo nosso. 15 núcleos separados, isolados. Depende do desejo que nós temos de projetar nas instituições contra as quais podemos estar, mas que precisamos de perceber que são importantes porque nos definem pela positiva, pela negativa. Exatamente. E, portanto, é uma exposição muito pensada para que os visitantes possam trazer as suas memórias de espectadores, de leitores, sem se preocuparem em saber, porque é uma exposição que fala ou que parte de um conjunto de acontecimentos históricos e sociais para depois ir perceber se o Teatro Nacional acompanhava esses momentos históricos. Eu próprio fui, durante o processo de pesquisa, muitíssimo surpreendido por ligações que, de repente, eu perguntei, então, mas e o Teatro Nacional fazia o quê nessa altura? E dou-te um exemplo, a propósito da publicação das novas cartas portuguesas em 1972. Das Três Marias? Das Três Marias, a Maria Isabel Barreno, a Maria Teresa Horta e a Maria Velho da Costa. E eu, a dada altura, questionei, mas o que é que o Teatro Nacional, dirigido por uma mulher, estava a fazer nesta altura? Não, na altura, em 1972, a Amélia Rei Colasso ainda. A Agostina há de ser uma outra camada muito mais complexa já no início da década de 90. Eu perguntei-me, não é possível que a Amélia Rei Colasso não reagisse a esta situação, não apenas porque muitas das peças apresentadas eram peças escritas ou pensadas para um elenco maioritariamente feminino, onde estavam figuras como o Palmira Bastos, como o Lourdes Norberto, como Eunice Munhoz, como a Catarina Avelar, como a Mariana Rei Monteiro, e de repente
olhei para aquilo que era a programação de 1972 e encontro esta coincidência extraordinária de nessa temporada se apresentar a Gaivota de Chekhov e a Hedda Gabler do Ibsen. E pela distância geográfica e pela distância temporal, ou seja, quase 100 anos relativamente à data da apresentação e passadas na Rússia e no norte da Europa, estas peças não falam senão da condição da mulher. E há uma reportagem que é feita na RTP num programa que se chamava TV Palco e que foi integrado agora na exposição, em que o locutor, o Igrejas Caeiro, pergunta à Amélia Rei Colasso, mas não acha que estas peças hoje já dizem pouco? E a Amélia Rei Colasso responde, mas não acha você que são as mulheres sempre as primeiras vítimas e as primeiras a disfarçar? E de repente nós percebemos que a resposta não oficial de alguém que dirigia um teatro que era um teatro do Estado, apesar de ser uma companhia privada, era uma tomada de posição de um texto que, apesar de tudo, havia sido lido várias vezes. As cartas portuguesas foram apresentadas várias vezes. E, portanto, tem que haver uma consciência da nossa parte. Sim. Tu também mostras uma fotografia da Amélia Rei Colasso com o Salazar e o telegrama dele quando o teatro ardeu. Sim. E que dás os sinceros pêsames e tal. Mas também mostras também provas que era um porto seguro para artistas. Técnicos, falas disso, o Teatro Nacional era um porto seguro, uma altura em que a censura e a ditadura eram muito apertadas. Absolutamente. Tanto se mostra essa carta, como se mostra a absoluta mentira que se segue a essa carta, que é, não se preocupe, as obras as obras do teatro, na sequência do incêndio de 64, as obras do teatro vão ser rápidas e, na verdade, demoraram 14 anos. Sim. Mas sim, isso que dizes é muito importante. O Teatro Nacional foi porto-abrigo para muitos artistas que, sob pseudónimo, ou que não se podiam apresentar, e encontramos ali atores e encenadores que pertenceram às listas da oposição, como Rogério Paulo, artistas como João Vieira, que estavam proibidos de se apresentar, atores que estavam proibidos de representar. Sim, absolutamente. E, portanto, a ideia de que a história tem que ser feita com H grande e os protagonistas têm que ser todos reconhecidos com grandes gestos de heroísmo, esta exposição é uma exposição que quer perguntar às pessoas se a história que nós herdamos precisa sempre de ser visível, se na verdade não está num conjunto de ações cotidianas, às vezes só de dizer eu sei que vai ser difícil, mas vamos estar aqui em conjunto. E as instituições servem para isso. Servem para que nós possamos acreditar que é possível ser-se diferente. Isto é um mundo, vou pegar em pontas, algumas pontas, porque é óbvio que eu sei que algumas delas têm muito a ver contigo e com as tuas preferências, porque tu estás plasmado nestas escolhas que fizeste aqui, são 600 metros de painéis e de textos e coisa, é impressionante que tu ali conseguiste reunir. Há pano para mangas e para todas as mangas possíveis e imaginários, todos os figurinos que a gente quiser imaginar. Há um pormenor, vou pegar em 4 ou 5 pormenores, um deles é grandes artistas, porque tu falas muito da museificação, será, dos objetos, porque as coisas de teatro são adereços, são coisas falsas, mas ali estão as cartas, já lá vamos, as 49 mulheres que passaram cujas peças não foram representadas, mas enviaram para serem lidas, por exemplo, estão ali feitas emolduradas na parede como se fosse um objeto de arte. A questão de se é arte ou não é arte. Mas no meio desta exposição tens originais de Pomar, Almada, Graça Moraes, do Pedro Calapés, do Malta, do Raulino, do Tomás de Melo, do Stuart Carvalhais, Emília Nadal, tanta gente, que são, de facto, obras de arte e não são só coisas tão efêmeras como peças de arte que a gente não viu e que deram há 50 anos. Há um extraordinário processo que tu falas e descobres, além do óbvio do edifício, porque era o antigo Palácio dos Estaus, foi Inquisição, foi Tesouro Real, e mostra essas escavações que ali fizeram quando tiveram a restaurar o teatro. Há o pormenor, por exemplo, da questão dos incêndios que tu falas, de se ter perdido aquele teto do Columbano, por exemplo, a carta do Arturo Bal queria fazer aquilo como estava, e depois ter ido, o Nacional continuou, noutros teatros, na Avenida e assim, que depois também arderam. É toda as cartas para a Amélia Rei Colasso, a tristeza, a visita dela aos escombros, tudo aquilo é uma envolvência extraordinária em 64. Eu fico muito... É fascinante. Fico muito feliz por ouvir essa felicidade imensa entusiasmo mesmo, esse entusiasmo sobre a exposição, porque de facto
eu não quis que esta fosse uma exposição em que as pessoas se sentissem intimidadas, nem que ela tivesse uma cronologia, nem fosse linear, que as pessoas pudessem entrar por qualquer porta e sentissem que existem diferentes possibilidades para escolherem como é que querem abordar a sua relação com esta ideia imaterial do Teatro Nacional. Mas é verdade que o Teatro Nacional foi lugar de experimentação. Por exemplo, é possível encontrarmos ali um conjunto de objetos que foram muitas vezes primeiras experiências de artistas. Fernanda Fragateiro nos figurinos que fez para o Avião de Troia, a Eduarda Abondanza na Vestira que está nua, experiências que o Júlio Pomar fez depois, que foram transformadas na cenografia e no cartaz do espetáculo Cartas Portuguesas, estreado em 1980, o João Vieira, ou então esse exemplo do Eduardo Malta, que é um quadro lindo, absolutamente extraordinário, que foi cedido pelo Museu José Malhoa, que se chama Inês Cabrocha Brasileira, um quadro de 1938, e que é uma obra de arte, sem nenhuma questão, só que foi pintada ao mesmo tempo que o Eduardo Malta pintava telões para peças no Teatro Nacional, que eram peças racistas, que eram peças que se dizia, enfim, colonialistas. Sim. E que são peças que são objetos que não têm esse valor de obra de arte. Nós temos em Portugal a imensa sorte e isso também se deve à Amélia Recolasso e ao David Mourão Ferreira e ao Vítor Pavão dos Santos e a quem decidiu que era importante museificar-se uma arte efêmera. Portugal é se não for o único país a ter, pelo menos um dos países a ter um museu nacional para o teatro e para a dança. O que é que isto significa? Significa que nós podemos olhar para aquilo que fica dos espetáculos e perceber que aquilo que serviu para uma função ganha uma nova dimensão. E contrariamos esta efemeridade. Pôr lado a lado obras que estão, como esta que está no Museu José Malhoa, ao lado de desenhos que serviam para telões, que estão no Museu Nacional do Teatro e da Dança, e perguntar qual deles é mais importante. O que é arte, o que é que não é arte? Um objeto de arte. Para compreender o impacto que isso teve na construção de uma memória visual que passou de geração em geração. Okay. E a verdade é que aquele quadro que se chama Inês Cabrocha Brasileira e está ali porque e na exposição está ao lado do toucado que a Amélia Recolasso utilizou pela mesma altura quando fez de Inês de Castro. Portanto, esta ideia do mito de Inês ao lado da escrava Inês, da escrava assim. Inês, exatamente. Pintado por um artista que estava a fazer cenários para peças que se diz, e cito onde os indígenas mostravam a responsabilidade que Portugal tem na formação destas gentes sem alma. É impressionante. E, portanto... E está muito perto da zona dos pretos que não eram mencionados sequer na fotografia do elenco. E há dois pretos, um casal, dois negros, ele e ela, atores, e aparece não nomeados. Exatamente, esses dois atores racializados... E estavam na sala de reuniões onde toda a gente se reunia até agora. Exatamente. E é muito importante que nós nos lembremos que só em 2021 é que o Teatro Nacional, esse que se chamou o normal, que estabelece a norma, foi a primeira vez em 2021 que uma peça que se chama O Pranto de Maria Parda, portanto, uma peça de Gil Vicente, que, portanto, cuja protagonista terá naturalmente que ser uma atriz racializada, foi interpretada por uma atriz racializada. Em 2021. Até aí era o blackface, não era? Como sim, também tens lá o quadro. Eu não estou a dizer que outras companhias, outros teatros não o tenham feito. Não não digo nunca que não foi feito. Exato. Agora, há uma responsabilidade das instituições. E esta exposição... Claro. O Teatro Nacional tem essa responsabilidade acrescida. Essa carta branca que o Pedro Penin me deu foi a oportunidade para pensar o que é que nós queremos de uma instituição. Houve para mim uma vontade grande de
me surpreender com aquilo que ia descobrindo e, portanto, partilhar, e isso está na exposição. Descobriste muita coisa quando investigaste os fundos. Muita coisa. E tu espalhas ovos de Páscoa por toda a exposição, que é muito curioso. As pessoas não têm que ver tudo, não têm que ler tudo. Não, mas é como eu disse ao princípio, passas várias vezes e descobres coisas novas. Mas há uma imagem que certamente as pessoas compreenderão, que já viram, que aquelas exposições que existiam no final do século XIX, terão certamente visto pinturas em que havia quadros por todas as paredes. Exatamente. Eu queria isso. E a museografia que o José Dias assina permite, de certa maneira, trabalhar isso entre aquilo que está nas vários espaços onde teve, não foi? Exatamente. Nos 10 sítios. E que teve diferentes montagens. Portanto, entre aquilo que está nas paredes e aquilo que está nas mesas, eu queria... leituras e várias... Sim, queria que as pessoas às vezes fossem surpreendidas. E nas vitrines. Mas isto que está nesta sala é de uma peça que apareceu na outra sala, ou que está lá em cima, e voltassem atrás e fizessem... E para mim foi muito o exemplo que tu dás dos recibos, dos comprovativos de recibos. Das 49 dramaturgas que não... Sim, a história que nós contamos é a história dos vencedores. É sempre a história dos vencedores. E no caso do teatro... peças recusadas. Sim, e no caso do teatro... O Comitê de Leitura não quis representar. Exatamente. No caso do teatro, a história dos vencedores é a história das peças publicadas. Mas há de Odete Samoris e da Miranda Dionísio. Só explicar aqui muito rapidamente para quem eventualmente não pôde ver a exposição ou ainda não foi. A história que nós contamos é a história dos vencedores, que no teatro significa que é a história das peças representadas ou das peças publicadas. As que foram ao palco, sim. Acontece que há muito mais peças do que aquelas que foram escritas. E acontece que há muito mais autores, e alguns autores que, quando estão a escrever, são as suas primeiras peças, são as suas primeiras experiências, só mais tarde é que vão ser verdadeiramente autores. Uma das coisas mais surpreendentes que eu encontrei foi precisamente dentro daquilo que eram umas caixas que o Teatro Nacional tinha nos seus arquivos identificadas, mas que não estavam propriamente tratadas. O que é que eram estes recibos? Havia um comitê de leitura que obrigava, ao qual a companhia concessionária Rei Colasso Robles Monteiro estava obrigada a atender, que escolhiam 3 originais por temporada que deviam ser obrigatoriamente apresentados. Haveria um concurso anual em que as pessoas enviavam peças. Essas peças eram submetidas a este comitê de leitura que escolhia. Bom, nesse comitê de leitura tinha normalmente assento um representante do Serviço Nacional de Informação, portanto, do SNI, que responderia depois à PIDE e que dava conta dos temas que ali apareciam. Encontraram-se 49 autoras que não pertencem à história do teatro, porque as suas peças não foram sequer consideradas para apreciação. Claro que dentro destes nomes existem alguns que nós depois fomos encontrar, como tradutoras, poetas, professoras, pedagogas, claro que sim, Odete Samoris, Maria Dionísio, enfim. Mas o que é importante aqui perceber é porque é que nós achamos que quando falamos da história do teatro que é qualquer coisa que é permeável, é qualquer coisa que pode ser transformada, mas a história que nós contamos é sempre a mesma. Sim. Eu tenho a teoria que, a história tendo sido escrita por homens como foi, esses homens apagaram esses nomes, contribuíram para apagar esses nomes, porque interessa contar uma história que é a história daquilo que possa ser identificado. Ora, o que esta exposição faz, pela primeira vez, pela primeira vez desta forma. Não significa que muitas destas questões que aqui estão não tenham sido trabalhadas. E seria injusto dizê-lo que muitas destas coisas estão a ser trabalhadas pela primeira vez. Há uma pôr em relação, pôr em perspectiva e perguntar às pessoas se sabia. E a resposta que vem é ou não sabia ou nunca tinha pensado nisso. E isso interessa muito mais do que fixar a história de uma certa maneira. A interpelação que tu fazes. E portanto as autoras, os atores negros, não nomeados, NN é o que se punha nas fotografias, na legenda das fotografias. E como nós não podemos admitir que eles estavam a passar à porta do Teatro Nacional e que entraram por acaso e passaram a integrar alguns, como tu explicaste, alguns tinham falas. Exatamente. Não eram figurantes. Sim, mas a mim, por exemplo, faz muita impressão isso. Esta exposição chama-se Quem És Tu por causa da peça Frei Luís de Sousa. Mas o Frei Luís de Sousa também depende muito do modo como nós o contamos. O Frei Luís de Sousa era também
era também o nome a personagem que inspirou o Almeida Garrett foi alguém que participou na escrita daquilo que era o processo da Inquisição. Inquisição essa que há de condenar o António José da Silva, que foi apresentado no Teatro Nacional. Teatro Nacional esse que foi o Tribunal... Exatamente, que foi o Tribunal da Inquisição. No edifício anterior foi ali condenado. E há uma carta, há uma notícia publicada em 1940 a propósito de uma encenação feita de uma peça chamada De Israel e um Judeu, uma peça sobre um primeiro-ministro britânico que é alvo de ataques antissemitas, e que a crítica da altura diz: em Portugal não há um problema com os judeus. Ora, nessa altura, em 1940, Portugal já tinha mandado queimar António José da Silva, o judeu, acolhia exilados judeus que estavam a fugir da guerra, apresentava-se como neutro, mas depois tínhamos o Aristides Sousa Mendes, esse herói, a ser perseguido e a passar vistos para que salvassem os judeus, e de repente é a apresentação dessa peça que vai fazer com que a comunidade judaica do Estado Novo, obviamente. É completamente mas é a apresentação dessa peça está dentro da história, no contexto. Em 1940, depois outra chamada Israel, do Henry Bernstein, em 1943, que vai fazer com que a comunidade judaica diga a Amélia Rei Colasso, em 1974: nós não nos esquecemos daquilo que fez por nós, quando mais ninguém nos podia valer, e é esta comunidade que a vai ajudar quando o regime democrático lhe disse que não era porque tinha havido uma revolução que o contrato de concessão havia cessado e, portanto, ela tinha que devolver o dinheiro do Estado. Portanto, o modo como nós contamos a história não depende das peças que nós conhecemos, mas depende sim da vontade que nós temos de interrogar o passado. E o Frei Luís de Sousa, que é uma peça sobre alguém que manda queimar o seu palácio para que ele não seja ocupado pelo invasor, apresentada em 1943, quando Portugal está em plena Segunda Guerra, é também uma peça... Exatamente, é também uma peça que acusa que, no fundo, todo o drama existe porque houve uma mulher que não se resignou à sua condição de viúva e que, passados 20 anos, não tendo o marido regressado, voltou a unir-se com outro homem, claro. Portanto, nesse ensaio em 43 não foi aí que foi a primeira fake news? Houve um incêndio? Não, isso foi em 36. Houve um simulacro de incêndio, vê-se fumo a sair da varanda por cima da entrada principal do teatro? São duas histórias. Em 1936, portanto 10 anos passados sobre o golpe militar... mas era por causa da Guerra Civil de Espanha. Da Guerra Civil de Espanha. Simulou-se um ataque em Lisboa, um ataque aéreo a Lisboa, por exemplo... Para fazer notícia? Para aparecer nos jornais? Eu aprendi, exatamente. Fake news? Completamente. Houve uma exposição que foi absolutamente reveladora, uma exposição extraordinária feita no padrão dos descobrimentos, que contava, precisamente, chamava-se Encenação do Poder, e onde se contava esta história, onde eu aprendi esta história. Depois fui investigar e depois percebi porque é que era importante destruir o Teatro Nacional, porque era um símbolo de poder. E em 1936 o Teatro Nacional é destruído. Essa notícia é tomada como certa, como correta, como verdadeira. E depois é desmentida dizendo... Para a página de notícias, e depois é desmentida dizendo isto era aquilo que aconteceria se Portugal tivesse tomado posição. Em 1943, a Companhia Rei Colasso Róbulos Monteiro achou que a melhor forma de dar a mostrar até onde é que nós estávamos capazes de ir face à neutralidade era simular um incêndio na cena do incêndio do Frei Luís de Sousa. A coisa correu mal em 1943 e o teatro ardeu. Mas em 1964 o teatro arde de facto por causa de uma peça, o Macbeth. Mas em 43 ardeu o quê? Ardeu aquilo que é hoje o Salão Nobre, a varanda... Então não estava lá o quadro da Dona Maria II ainda na altura? Não tenho a certeza disso. Não devia estar, foi um dos últimos... Não sei se salvados do incêndio. Não sei se era provável, não tenho a certeza. Qual é a questão aqui? Qual é que é o incêndio que provoca mais impacto? É aquele que é falso, produzido pelo regime para impor uma ideologia? É aquele que resulta de uma experiência teatral? Ou é aquele que destrói o edifício, mesmo efetivamente? Em 64. Em que é que nós acreditamos? Exatamente. E é por isso que ir ao teatro e aquilo a que se chama a suspensão da descrença é uma escolha. Como é que nós queremos contar essa história?
Há uma coisa muito curiosa também nesta tua exposição, nós estamos a acabar, temos 2 minutos, a questão dos textos censurados, também gostei muito dessa parte, tens lá uma parte do elétrico chamado Desejo, onde a Blanche parte uma garrafa, está arriscado pela censura, mas ela estava a ser violada, como tu dizes, caramba, sim, não se podia ter essa violência doméstica. Sim, e é sobretudo dizer que o teatro podia ser o lugar, e é ainda muitas vezes o lugar onde muitas pessoas se projetam naquilo que não conseguem fazer, e de repente aquilo que a censura faz é impedir que a realidade de muitas pessoas possa ser mostrada. Esta é uma exposição que pergunta sobretudo não apenas naquilo em que nós queremos acreditar, mas como é que nós queremos contar a nossa história e as nossas histórias. Tens aqui, agora vou só passar assim em voo de águia algumas coisas, aquela foto extraordinária da Lourdes Norberto na revista Ponto de Vista em 61, onde são reunidos textos, quadros de todas as peças censuradas e o Varela da Silva depois que encenou e que passou pela censura, estamos em 61. A questão da Amélia Carreiro Colasso, da grande presença da Amélia Carreiro Colasso, obviamente, a carta ao Américo Tomás, 2 dias antes do 25 de Abril, depois ela muda o cabeçalho e escreve ao Spínola, mesma carta, a foto dela com a Salazar, a biblioteca privada dela, do telegrama que ela diz que nunca vai regressar ao teatro, pormenores extraordinários. A Jeanne Larroux, a primeira atriz trans e negra, e o Globo de Ouro para a Tropa Fandango, essa peça onde ela entrou há 10 anos, a presença da Maria de Jesus Barroso, do Manuel de Oliveira, do David Manuel Ferreira, que traduzia peças clandestinamente. É de facto um conjunto de vivências que se tem, né, com esta exposição, mostrar o país que fomos e o país que queremos ser, para ver várias vezes, e como eu disse no princípio, é uma questão de justiça ir ver esta peça. Há um catálogo muito bonito que também foi feito, com 400 páginas, quase 400 páginas, 360, 400 imagens, que reúne pela primeira vez um conjunto muito significativo de documentos sobre a história de Dona Maria II, isto editado pela Bicho do Mato e pelo Teatro Nacional. Também vai haver, embora não possamos pôr as datas, mas visitas guiadas, oficinas para as famílias, debates, isso continua a haver até dezembro, não é? Até ao fim do ano. Sim. A próxima visita será no dia 6 de julho e depois todos os meses vão existir visitas guiadas, visitas comentadas, podem no site do Teatro Nacional, no site do Museu, podem ver essas datas. Vão existir visitas guiadas, visitas comentadas, visitas encenadas, ateliês para crianças, debates, conversas, encontros, oficinas para as famílias. Isso é muito importante. É uma exposição para ser vivida sob pena de nós, ao olharmos para este património todo, acharmos que ele não nos pertence. E, na verdade, toda esta exposição foi pensada como qualquer coisa para ser partilhada e para ser oferecida a quem quiser continuar a acreditar que há formas de nós podermos reescrever a história e que dependem apenas da nossa vontade de não acreditarmos que há uma só maneira de a contar. Interpela-nos muito e isso é muito bom, tem várias leituras, apetece ir muitas vezes. Quero agradecer desde já, não só, repito, pelo teu trabalho insano que tu tiveste estes 8 meses a reunir coisas que valem imensa pena. Já sei que depois agora só queres, quando isto acabar, para o ano que vem, queres dormir, mas oxalá nunca deixes de trabalhar, Tiago, a memória que tu tens muito não, de dormir agora no imediato, agora preciso sim de dormir uns tempos porque preciso mas sim, mas esse trabalho com a memória é qualquer coisa que eu aprendi também muito com esse projeto de 48 Memórias. E sabes fazê-lo muito bem, exatamente. De São Luís, esta agora, portanto, sim. Vale muito a pena. A exposição Quem És Tu? Fica este convite final, um teatro nacional a olhar para o país, então comissariada por Tiago Lobato Tomeu Costa, vai estar então patente até ao fim do mês, quase ao fim do mês, 29 de dezembro, até ao fim do ano, até 29 de dezembro no Museu Nacional do Teatro e da Dança, terça a domingo, das 10 à 1 e das 2 às 6, a não perder. Bem-ajas, Tiago. Muito até breve. João Paulo. Obrigado.